Meus irmãos, é com grande alegria que estou nesta congregação mais uma vez para ministrar a palavra de Deus. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nossa exposição nesta noite será do verso 1 ao verso 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nossa leitura e exposição será do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra de Deus: E lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos. Santo Deus e Pai, a Tua igreja se reúne nesta noite de domingo, dia do Senhor, para mais uma vez louvar o Teu nome, ouvir a Tua palavra, ouvir o que o Senhor nos tem a dizer. Pedimos a Tua graça para que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, para que possamos entender as coisas que serão ditas aqui, e para que assim entendendo, sejamos exortados, consolados e edificados por Tua graça. É o que nós te pedimos neste momento, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, mudanças são coisas muito importantes na vida, tanto do indivíduo quanto da sociedade em geral. Mudanças tanto pequenas quanto grandes. Nós podemos nos lembrar de algumas mudanças que nós sofremos em nossa vida. Por exemplo, a mudança que tivemos quando nos formamos no ensino médio. Foi uma grande mudança na nossa vida que exigia grandes escolhas que iriam moldar a nossa vida. Podemos lembrar também quando escolhemos a faculdade que iríamos fazer ou quando nos formamos nessa faculdade. E podemos nos lembrar também do diploma sendo recebido por um seminarista, se tornando bacharel em teologia, ou por qualquer outra área do conhecimento humano, algo de muita importância, algo que traz um senso de responsabilidade muito grande e que muda a vida de um indivíduo. Mas não somente isso, nós podemos mudar em mudanças, como por exemplo, a mudança do estado de solteiro para o estado de casado, a escolha de um cônjuge, algo muito importante. A Escritura diz que aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. É algo muito bom. É algo muito importante. O que dirá a mudança de ser pai, as mulheres de serem mães? É algo que traz uma responsabilidade muito grande. O primeiro filho, ou aos pais aqui, a primeira filha. É algo muito bom. É algo que muda a vida de pessoas. O século XVI não foi diferente, foi o século das grandes mudanças. Nós podemos olhar para o século XVI como o século das grandes mudanças. Naquele século tiveram as grandes navegações, a descoberta das Américas. Nós tivemos naquele tempo também uma mudança
grandiosa, hercúlea na astronomia. Por exemplo, o astrônomo Nicolau Copérnico, ele escreveu um livro em 1543, das revoluções das esferas celestes, aonde ele propunha algo que mudaria as estruturas da história humana. Até aquele momento, tanto o Império quanto a Igreja acreditavam que a Terra era o centro do universo, era o modelo geocêntrico. Depois de Nicolau Copérnico e depois também com Galileu Galilei, eles propunham um sistema heliocêntrico, onde naquela teoria, naquela moldura, não a Terra era o centro do universo, mas o Sol era o centro do universo. Mudanças. Aquela mudança foi tão espetacular que a Igreja Romana só aceitou tal teoria em 1922. Em 1922. Mas essa não foi a maior mudança que ocorreu naquele século das mudanças. A maior mudança que ocorreu naquele século foi a Reforma Protestante, iniciada ali pelo monge agostiniano Martinho Lutero, em 1517, no dia 31 de outubro. Essa foi a maior das mudanças, impactou a humanidade para sempre. Para sempre. Foi uma mudança tão grande que até hoje se produzem muitos e muitos estudos para avaliar os verdadeiros impactos da Reforma Protestante na sociedade. Aqui no nosso texto, o apóstolo Paulo fala também de uma mudança, só que não é a mudança de um status acadêmico, de um colegial para um universitário, ou de um status social de solteiro para casado, ou de uma religião para outra religião. A mudança de que o nosso texto trata é a mudança da morte para a vida. A mudança da qual o nosso texto trata é a maior mudança que poderia ser feita, e não feita pelo ser humano, mas esta mudança foi operada pela graça de Deus. E por isso, o tema da nossa mensagem é a obra da graça em nós. Leamos novamente o texto do verso 1 ao verso 3, e vejamos o que o apóstolo Paulo ele diz aos Efésios. Ele escreve: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós também andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O apóstolo Paulo trata nesses 3 versículos da obra do pecado em nós. Quando Paulo escreve esse texto, Paulo não estava na melhor das situações possíveis. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, em sua primeira prisão em Roma, que aconteceu por volta do ano 62 a 64 depois de Cristo. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, aonde Paulo fica numa prisão domiciliar. Quando ele está nessa prisão, ele tem tempo hábil para escrever cartas que nós temos disponíveis hoje, as chamadas cartas do cativeiro, ou cartas da prisão. São estas a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a um amigo, um velho amigo, um anfitrião de um pequeno grupo na cidade de Colossos, chamado Filemon. Ele escreve essas 4 cartas, e escrevendo a carta aos Efésios, ele escreve não uma carta pessoal, mas ele escreve um tratado teológico, ou um tratado eclesiológico, porque esta carta fala a respeito da igreja. Esta carta é dividida em 2 grandes blocos, do capítulo 1 ao capítulo 3, essa carta vai tratar dos privilégios da igreja em Cristo. Do capítulo 4 ao capítulo 6, essa carta vai tratar dos deveres da igreja em Cristo. As cartas do apóstolo Paulo geralmente seguem essa estrutura uniforme, privilégios e deveres. É assim que Paulo escreve as suas cartas. E ele começa escrevendo sobre os privilégios da igreja. Quem lê a carta aos Efésios sabe disso. Ele começa no capítulo 1 falando sobre a predestinação da igreja. Nós fomos predestinados em Cristo.
ele fala da eleição da igreja em Cristo, ele fala da redenção histórica da igreja em Cristo, ele fala que os crentes foram selados pelo Espírito Santo da promessa no momento em que eles vieram a crer. Ele fala que Cristo se tornou o cabeça de todo o principado e potestade, e ele fala que a igreja é o seu corpo. Ele diz coisas grandiosas para a igreja, meus irmãos, sobre nós. Só que Paulo, quando ele começa o capítulo 2, ele meio que faz um retrospecto da vida dos Efésios, da igreja, como a título de explicação, como diz Calvino, porque ele acabara de falar sobre as riquezas da igreja em Cristo, mas ele para um pouco, pensa, e ele então diz, mas nem sempre foi assim. Então Paulo lembra a igreja de quem ela era antes de Cristo, e ele lembra da obra do pecado na igreja antes de conhecer a Cristo, e ele destaca alguns aspectos desta vida sem Cristo. O primeiro aspecto que ele destaca é a morte espiritual. O homem está espiritualmente morto e incapaz de buscar qualquer bem espiritual, indisposto de qualquer bem que conduza à salvação, em desarmonia com Deus, separado da vida com Deus, estranho a Deus, separado das alianças e da promessa, como ele vai falar a partir do versículo 11. Esse era o estado dos gentios, dos efésios, antes de conhecerem a Cristo. Meus irmãos, não nos enganemos, é morte. O texto bíblico não diz que antes de Cristo a pessoa ela estava enferma, como muitas correntes evangélicas acreditam, ou como mesmo o romanismo acredita. O homem não está enfermo sem Cristo, o homem está morto sem Cristo. Aqui nós não temos um diagnóstico de uma doença leve, regular ou mesmo terminal. Aqui nós temos uma declaração de óbito. É morte. É uma situação desesperadora. Todo crente que anda pelas ruas e conhece pessoas que não têm a Cristo tem que saber que estão andando num macro cemitério. São pessoas mortas que estão andando ao nosso redor. São pessoas que não têm qualquer tipo de empatia para qualquer bem espiritual, porque não podem sentir nada que seja proveniente de Deus. Segunda característica do homem sem Deus é que ele vive numa escravidão, e a escravidão aqui é tripla. Primeiro, a escravidão do mundo. Segundo, a escravidão de Satanás. Terceiro, a escravidão da carne. Quanto à escravidão do mundo, o apóstolo Paulo fala que eles andavam segundo o curso deste mundo. O que Paulo está querendo dizer aqui aos Efésios? O texto grego literalmente diz segundo não o estilo ou o curso deste mundo, mas segundo a ordem deste mundo. Ou nós poderíamos optar por uma tradução mais inteligível para nós. Paulo está dizendo que eles andavam segundo o estilo deste mundo. Os efésios andavam segundo o estilo deste mundo, andavam como o mundo andava. O que ele quer dizer? A ideia é que os efésios eram idólatras, adúlteros, bêbados, ladrões, mentirosos, brigões, lascivos, imorais e tudo mais que os outros eram, os efésios eram. Essa era a natureza dos efésios antes de Cristo. Essa, meus irmãos, era a nossa natureza antes de Cristo. Esta é a natureza daquele que está sem Cristo hoje. E nós não devemos estranhar quando, no meio de uma sociedade sem Cristo, eles estranham quando nós não nos comportamos como eles. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele vai dizer que eles acham estranho nós não corrermos com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções. Quando nós andamos em um transporte público, ou quando nós estamos em nosso trabalho, ou quando estamos em nossas escolas,
Dificilmente sai da boca de um incrédulo uma frase, uma sentença, uma proposição que não contenha uma palavra baixa, uma palavra de baixo calão, que não contenha um palavrão, que não contenha uma palavra imoral. Difícil. E quando o cristão, ele não age da mesma maneira, ele é arcaico, ele é retrógrado, ele é antiquado, e logo ele é marginalizado, logo ele sofre com o ostracismo social, porque ele não age da mesma maneira, porque ele não anda segundo o mesmo estilo que os ímpios. E é dessa maneira que se faz a distinção entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Antes, vocês, Paulo diz, andavam desse jeito. Mas não somente isso, vocês eram escravos de Satanás. Um escravo, meus irmãos, na sociedade antiga não era somente um empregado. Um escravo era um objeto de pertença. Um escravo não tinha vontade própria. Um escravo vivia para fazer a vontade do seu Senhor. Antes de Cristo, vivíamos para fazer a vontade de Satanás, para viver em inimizade para com o nosso Deus. Nós éramos também escravos da carne, ou seja, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Notem, nós vivíamos dominados pelas nossas paixões. E notem que no versículo 3, o apóstolo Paulo, a título de explicação também, ele inclui os judeus nesse pacote. Porque do versículo 1 ao versículo 2, Paulo está usando a segunda pessoa do plural. Vós vivieis assim. No versículo 3, Paulo fala, e também nós. Ele usa a primeira pessoa do plural, porque ele está dizendo, não era somente os gentios, os judeus também viviam em escravidão. E nós olhamos para Paulo e perguntamos, como Paulo podia viver em escravidão? Paulo vivia em escravidão? Sim, porque Paulo, quando ele ouviu a mensagem do Evangelho, quando ele viu a igreja de Deus, a ação dele, ou a reação dele, foi perseguir e matar. Ele era escravo das suas paixões, sim. Ele era escravo do seu zelo, divorciado da verdade de Deus, sim. Ele era escravo da sua religiosidade, sim. Todos eram. Paulo conclui dizendo que a condenação era universal. Ele inclui judeus e gentios no mesmo pacote. Todos são filhos da desobediência e, por natureza, filhos da ira. Só que a partir do verso 4 nós vemos uma virada copernicana no pensamento de Paulo. Assim como no século XVI houve aquela mudança no modelo geocêntrico para o heliocêntrico, como houve também o abalo da reforma protestante na Europa daquela época, assim também no nosso texto, nós vemos uma mudança muito maior. E essa mudança começa com esse mas que Paulo usa no versículo 4, onde indica que Deus fez algo diametralmente oposto conosco, ao que estava acontecendo conosco em versículos anteriores. Paulo diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Notem algumas coisas importantes no nosso texto. Tudo é importante, mas nós vamos destacar algumas coisas. Primeiro, a iniciativa é divina. Começa com a conjunção adversativa, que não é a mais forte, esse mas. Ou seja, algo diferente passou a acontecer com os efésios. E por quê? Deus tomou a iniciativa. E o texto sagrado diz muita coisa sobre essa iniciativa. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Notem que nesse mesmo texto nós podemos também deduzir a doutrina da expiação limitada, porque a salvação é somente para aquele que nele crê, não é uma salvação para todos. É uma salvação condicionada à fé, que nós veremos, é um dom de Deus. A salvação é limitada àqueles que crerem sim, na pessoa e na obra de Cristo Jesus.
Segunda coisa que o nosso texto nos demonstra é que a motivação de Deus é o amor. O texto diz: por causa do grande amor com que nos amou. Esse foi o motivo pelo qual Deus, Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus, e Ele nos salva pela sua graça. Terceiro, a causa primária da nossa salvação é a graça. Nós precisamos enfatizar isso, porque a Escritura enfatiza isso. O fato de Paulo dizer isso diz muito para nós. Paulo usa um aspecto do verbo aqui, um aspecto perfeito, que indica que a salvação, ela, do início ao fim, ela é obra de Deus. A salvação começou em determinado tempo para nós. Notem, isso é importante, essa distinção. Nós não somos salvos na eternidade. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo, mas nós somos salvos na história. Em um determinado momento, pela graça de Deus, nós somos chamados eficazmente pelo Espírito de Deus, e assim somos regenerados para uma nova vida. E isso acontece no tempo e no espaço, não acontece antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo é a eleição. E o apóstolo Paulo diz aqui que nós somos salvos pela graça. Comigo aconteceu, por exemplo, aos 17 anos de idade. Com outras pessoas, possivelmente mais tarde, com outras mais cedo, mas aqueles a quem Deus elegeu antes da fundação do mundo, estes certamente serão alcançados por Deus no tempo e na história. Mas do início ao fim, a salvação é pela graça, e não é um ato nosso, porque esse mesmo verbo que Paulo usa aqui, ele está na voz passiva, o que indica para nós que não somos nós que agimos para sermos salvos, mas é Deus que age sobre nós para sermos salvos. Nós não temos, meus irmãos, a Escritura de Gênesis a Apocalipse, ela enfatiza que a salvação, ela é monergística, ela é uma obra somente de Deus do começo ao fim. Mas temos muitos cristãos, sinceros cristãos, que não professam essa mesma fé. Romanistas e mesmo arminianos admitem que a graça, de uma forma ou de outra, causa nossa salvação, mas ambos negam que seja a única causa. Já dizia um velho ditado da igreja medieval, que Deus não negará graça àqueles que fazem o que podem. Ou seja, se você trabalha na medida em que você pode, Deus te concederá graça, te ajudará a caminhar. A Escritura não ensina isso. A Escritura ensina que do início ao fim a salvação é obra de Deus, porque nós estávamos em um estado lamentável, um estado de morte espiritual, completamente indispostos para todo o bem, servindo a outros deuses. Geralmente, uma crença que é muito comum no meio cristão, por exemplo, é que nós somos justificados pela fé, mas que nós somos santificados pelas obras. E isso se torna um tipo de legalismo no meio da igreja, porque isso acaba criando um senso de diferenciação entre os crentes. Um crente acaba se achando mais santo do que o outro, porque pratica mais coisas do que o outro. Acaba se criando castas dentro da igreja, classes dentro da igreja, entre superiores e inferiores, quando nós deveríamos crer absolutamente que a nossa santidade, ela não vem de nós, ela vem de fora de nós. A santidade, ela é operada em nós pela graça, e ela vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a santidade dele que nos permite se apresentar diante de Deus, entrar diante do trono da graça de Deus, louvar ao nosso Deus, engrandecer ao nosso Deus. Por isso nós devemos rechaçar este ensino e devemos admitir que a salvação, o chamado, a regeneração, a conversão, a adoção, a justificação, a santificação, a glorificação,
todas as fases da nossa salvação são obras de Deus. E se nós podemos fazer alguma coisa, é porque Deus nos dispõe a fazer alguma coisa. Se nós estamos aqui, não é porque nós temos boa vontade, mas é porque Deus nos deu disposição para estarmos aqui. Deus nos deu disposição para estarmos aqui. Depois Paulo usa os 3 verbos para a salvação, o que nos ensina a união do crente com Cristo, ou o que é conhecido na teologia reformada como união mística com Cristo, ou Cristo-misticismo. Paulo diz que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Uma expressão talvez um pouco difícil de absorver, mas no texto bíblico é uma palavra só, que no português é traduzido por várias palavras. Deu-nos vida juntamente, é um verbo só. Depois ele diz, ressuscitou-nos juntamente. Depois ele diz, assentou-nos juntamente com Cristo. Notem, toda a vida do crente é em Cristo. Não existe cristianismo divorciado de Cristo. Não existe vida cristã sem Cristo. Nós vivemos em Cristo, nós morremos em Cristo, nós fomos sepultados juntamente com Cristo, Romanos capítulo 6, nós ressuscitamos com Cristo, nós ascendemos, ou nós, o apóstolo Paulo vai falar em Efésios capítulo 1, que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. A nossa vida, Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante, está escondida com Deus em Cristo. Toda a vida do crente é em Cristo. Não existe vida cristã sem Cristo. Nós oramos aqui na igreja por intermédio de Cristo. Nós temos comunhão uns com os outros aqui por intermédio de Cristo. Nós podemos praticar boas obras porque elas são aceitas diante de Deus por causa de Cristo. Toda a vida do cristão é em Cristo. Isso é Cristo-misticismo. É a identidade e a inseparabilidade do crente de Cristo. Essa é a nossa vida. E isto, ao invés de criar humildade no coração de muitos, acaba criando certa soberba no coração de muitos, como nós veremos. A vida cristã não é apenas uma melhora moral, mas é uma nova criação. Literalmente nós somos ressuscitados espiritualmente em Cristo. A partir do versículo 7, Paulo vai tratar da obra de Deus em nós. Nós já falamos da obra do pecado em nós falamos da obra de Deus por nós, agora nós estamos falando da obra de Deus em nós. Versículo 7 ao versículo 9 diz assim: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Primeira coisa que o texto destaca aqui é que a nossa salvação, ela tem um propósito: revelar eternamente a graça de Deus em nós. Ilustrando esse tipo de revelação da graça de Deus em nós, podemos dizer como Calvino. Perguntou-se a uma senhora romana: onde estão as suas joias? Ela chama os seus filhos e, apontando para eles, diz: eis aqui as minhas joias. Assim também, ao longo de toda a eternidade, os redimidos serão exibidos como monumentos da maravilhosa graça do nosso amorável Senhor. Nós serviremos como monumentos para a exibição da graça de Deus que foi operada e que é operada em nós. Pessoas que estavam espiritualmente mortas e que foram transformadas para serem conforme a imagem do Filho de Deus. Isso é glorioso, isso é graça, isso é mudança. Meus irmãos, uma vida cristã que não evidencia mudança não é uma vida cristã. Se antigamente falávamos palavras de baixo calão, agora não falamos. Se antigamente tínhamos práticas imorais, hoje não temos.
Se antigamente éramos dados ao adultério, hoje não. Se antigamente roubávamos, hoje não roubamos. Se antigamente mentíamos, hoje não mentimos. Se antigamente caluniávamos, hoje não caluniamos. Se antigamente tínhamos facilidade em perjurar, hoje não. A vida cristã, ela evidencia santidade, porque a santidade é filha legítima da eleição. Aquela historinha de que se eu sou salvo, uma vez salvo, sempre salvo, então não preciso fazer nada, é uma caricatura do calvinismo. É uma caricatura mal feita da teologia bíblica. Porque na teologia bíblica é dito, sim, que a santidade, ela é evidência da eleição de um crente. De sorte que a Escritura diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. O apóstolo Paulo continua e fala sobre a base e o meio da nossa salvação. Ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. A natureza da nossa salvação, ela é uma dádiva de Deus. O apóstolo Paulo, ele deixa muito claro, ele faz um paralelo aos Efésios, para que eles não tenham dúvida. Ele diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Percebam o contraste. Ele diz: não vem de vós, é dom de Deus. Mas será que ficou claro? Se não ficou claro, eu vou explicar. Paulo dizendo: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ele faz um paralelo entre não vem de vós, ou seja, não vem das obras. É dom de Deus, para que ninguém se glorie. Essa é a verdade da salvação pela graça. É tudo pela graça. O chamado é pela graça, a regeneração é pela graça, a conversão é pela graça, o arrependimento é pela graça. Lutero disse na sua primeira tese, das 95 teses, dizendo: nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos. Certamente Ele quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja um contínuo arrependimento, e de fato, podemos nos arrepender unicamente porque o Espírito de Deus, Ele atua no nosso coração. E isso é obra da graça de Deus. É obra da graça de Deus. Esse texto deveria nos humilhar, porque esse texto está dizendo que não existe nada em nós que agrade a Deus. Não existe boas palavras, palavras bonitas, boa retórica, boa oratória, boa teologia. Não existe status social, status econômico. Não existe se você é homem, mulher, rico, pobre, servo, livre. Não interessa, não existe nada que faça com que nós nos acheguemos a Deus. Por isso que o salmista diz: a tua graça é melhor do que a vida. Outro profeta também diz: bem-aventurado aqueles que escolhestes e fizestes chegar a ti. Pela graça. Não há motivo de distinção, não há motivo de soberba, de orgulho, de vanglória. Nós deveríamos abaixar a cabeça, bater no peito e dizer: somos pecadores, tem misericórdia de mim, pecador. Essa deveria ser a nossa atitude. O contraste da religião bíblica, da teologia bíblica com o romanismo e também com outro sistema teológico chamado pelagianismo é muito grande. A salvação não é cooperação humana com a graça, mas é obra monergística de Deus. O romanismo talvez seja um pouco mais conhecido da igreja, já o pelagianismo nem tanto. O pelagianismo acreditava que nós somos pecadores não por derivação, mas por imitação. O pecado original não existe, o que existe é a depravação cultural. As pessoas pecam porque elas imitam atitudes ruins daqueles que os cercam. E isso deve lembrar um filósofo não tão distante, que também acreditava nisso, chamado Rousseau, que ele acreditava que o ser humano é mau porque a sociedade o corrompia.
Mas a Escritura declara que nós somos maus desde o ventre, nascemos mortos em pecados e delitos. O Salmo 58 diz que os ímpios pecam desde o ventre. Falei certa vez isso para uma irmã em um pequeno grupo, ela quase me excomungou. Irmão, as criancinhas são más, elas pecam? Eu disse sim, a Escritura diz que sim. Davi, quando ele compunha aquele salmo, onde ele pede perdão pelos seus pecados, o salmo de número 51, ele diz que ele nasceu em pecado, em iniquidade ele foi concebido. Ou seja, nós nascemos de fato em pecado, fomos concebidos em iniquidade. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há um que pratique o bem, todos se desviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Salmo de número 14. A Escritura é explícita, é taxativa e é clara. Toda vanglória então é excluída, meus irmãos. A fé é um instrumento de recepção desta graça, desta salvação. Ela também não é a causa, e assim toda a glória é para Deus. E no versículo 10, concluindo, nós vemos a obra de Deus através de nós. Então nós vimos a obra do pecado em nós, a obra de Deus por nós, a obra de Deus através de nós, e agora a obra de Deus em nós, e agora a obra de Deus através de nós, no verso 10. Diz assim o texto sagrado: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É preciso enfatizar aqui a ordem das sentenças nesse texto, porque a Escritura diz claramente que nós somos salvos para as boas obras, e não por causa das boas obras. Notem a diferença. Ninguém é salvo por causa das boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. O fruto legítimo de alguém que nasceu de novo, o fruto legítimo de alguém que foi salvo em Cristo Jesus, é praticar boas obras, obras de santidade que louvem e que engrandeçam o nome do nosso Deus. Assim nós o louvamos com os nossos lábios, nós o louvamos com o nosso coração, e não pode haver divergência e divórcio entre aquilo que está no coração e aquilo que sai dos lábios. Tem que haver identidade entre aquilo que está no coração e aquilo que sai dos lábios, porque muitas vezes cantamos na igreja algo com os lábios, mas o nosso coração está dizendo o contrário. Nós somos salvos para praticarmos as boas obras. Esse texto condena a doutrina romana da salvação através da cooperação da graça com as obras, e condena qualquer tipo de santificação pelas obras, como nós vemos no meio evangélico. Se nós praticamos boas obras, essas boas obras, elas são fruto legítimo da graça de Deus. Concluindo, que nós aprendemos do nosso texto da exposição de hoje. Primeiro, nós temos que reconhecer quem nós éramos sem Cristo. Muitas vezes nós só damos valor ao que nós temos hoje, quando nós lembramos que houve um tempo que nós não tínhamos. Muitas vezes nós só damos valor, por exemplo, àquela comida que nós temos hoje para comer, no almoço de domingo, ou numa janta à noite, quando nós lembramos que na nossa infância, pré-adolescência, adolescência e juventude, tínhamos somente um arroz e um feijão. Aqui o apóstolo Paulo chama os efésios à lembrança de quem eles eram sem Cristo, e de quem eles agora são em Cristo. Precisamos lembrar de quem nós éramos sem Cristo, para que demos valor a quem nós somos em Cristo. Segundo, nós aprendemos que devemos confiar integralmente na graça de Deus. A Escritura diz
que a salvação ela é pela graça. A Escritura diz lá em Atos 11 que o próprio arrependimento ele também é uma dádiva de Deus. Tudo quanto é necessário para a nossa salvação nos é dado gratuitamente pela graça de Deus. Nós devemos confiar nessa graça. A Escritura diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E o apóstolo Paulo, como um bom teólogo e como um bom lógico, e a título de explicação, ele diz para a igreja o que ele quer dizer com nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele diz, nem a vida. A vida é pesada? Traz desilusões, tristezas, medo, muita coisa. Ele diz, nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Igreja, confie na graça de Deus, confie neste amor indelével de Deus que nos une em Cristo Jesus. Descanse nesse amor. Saiba que somos perdoados não por causa das nossas obras, mas é por causa do Filho de Deus. Deus nos olha e nos trata como se nós fôssemos o próprio Filho, porque nós somos um com Cristo. Ele é o nosso representante. Terceiro, viva como uma nova criatura, praticando obras que evidenciem cada dia mais a salvação que foi dada a todos em Cristo Jesus, todos os que creem. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que essa obra da graça, ela seja compartilhada com muitos, e alcance muitos, através da palavra que Deus confiou a nós. Vamos orar?